Bom, boa tarde a todos. É, Dando início, então, às quartas interdisciplinares de hoje, na qual o assunto é universidade e sociedade, a relação entre sociedade e universidade, enfim. Temos como convidado... Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor Peter para estar aqui coordenando a mesa. É mais do que uma honra, é uma oportunidade que nós temos aqui dentro da FCA para discutir assuntos importantes, enfim. E teremos no dia de hoje a presença de dois colegas, professor Rafael Dias e professor Diogo, que são docentes aqui da FCA e vão falar sobre o tema, enfim, sobre o ponto de vista de cada um. E o tema de hoje ele é bastante relevante. Eu fiquei particularmente bastante lisonjeado e, como eu disse, uma oportunidade de falar sobre o tema da relação entre universidade e sociedade. Que, quando pensamos a universidade em termos de produtora, enfim, de serviços à sociedade, imaginamos a sociedade a parte da universidade e vice-versa. A universidade, um organismo à parte da sociedade. Todavia, a universidade está inserida na sociedade. Mas, para se pensar o tema, é importante que se tenha em mente aquela figura de sociedade com suas necessidades, enfim, com os outros grupos que atuam dentro da sociedade e precisam dos serviços da universidade, enfim, de tudo aquilo que é feito e desenvolvido dentro da universidade. E a universidade, enquanto organismo, enquanto entidade que tem a sua missão, não é, possa ser um elemento que atenda, então, às necessidades da sociedade. Somente para introduzir, né, o tema, historicamente a universidade foi criada como um ente à parte da sociedade, né? Se nós nos remetermos à universidade, à gênese da universidade, a universidade medieval, nós vamos encontrar um ajuntamento de colégios ou grupos, né, distintos de pessoas que se reuniam para evoluir o saber, para aprender, para discutir, enfim, mais ou menos o que se faz hoje na universidade. Ao ponto de que, naquela época, a universidade recebeu o status de cidade-estado, né? Um dos governantes da época atribuiu à Universidade de Bolonha, que é a gênese das universidades modernas, o status de cidade-estado. Ou seja, ela funcionava como um organismo à parte da sociedade, não é? Isso, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, foi mudando porque a sociedade foi mudando. As sociedades começaram a ficar mais complexas e as suas necessidades começaram a aumentar. E o potencial da universidade para resolver problemas ligados às relações sociais foi sendo reconhecido cada vez mais. Ao ponto de hoje termos uma situação em que a universidade é um organismo capaz de gerar conhecimento dentro dessa sociedade que entendemos hoje uma sociedade do conhecimento. Então, o que se entende modernamente é que aquilo que tem valor é aquilo que incorpora o conhecimento. Logo, o lugar da geração do conhecimento é a universidade. Enfim, em última instância, né? E para isso, nós, então, o colega Diogo e o colega Rafael prepararam as suas apresentações para discorrer acerca desse tema. Então, gostaria de chamar à mesa o professor Diogo, que é doutor em nutrição, professor aqui do nosso curso de nutrição da FCA, para fazer as suas considerações.
pessoal, boa tarde. Bom, como fui apresentado, eu sou o professor Diogo, sou professor aqui da casa, professor do curso de nutrição. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Peter, por poder contar um pouco sobre esse tema que, como o Belli já introduziu, bem, é um tema que é muito relevante dentro da sociedade moderna e que tem essas complicações da forma como a gente vê a própria sociedade e a própria universidade dentro desse contexto. Então, às vezes, a gente tem algumas barreiras que impedem uma melhor relação. Então, a primeira vez quando eu recebi o convite, eu fiquei feliz, falei, é um tema bem interessante de se falar, mas fiquei pensando o que eu poderia contar para vocês. Então, eu decidi montar uma apresentação contando muito sobre a minha vivência nos últimos anos em relação à universidade e à comunidade, tá? Então, vou contar um pouco como foi esse meu percurso e como foi a minha forma de pensar nesse assunto e as decisões que eu fui tomando ao longo desse percurso, tá? Bom, primeiro, até nesse primeiro slide, eu coloco aqui uma definição que eu vi de universidade e eu achei ela curiosa, porque ela diz que a universidade é uma instituição de ensino e pesquisa destinada a promover a formação profissional e científica de pessoal de nível superior, até aí sem muitas novidades, e realizar pesquisa teórica e prática nas principais áreas do saber humanístico, tecnológico, artístico e a divulgação de seus resultados à comunidade científica mais ampla. Então, o ponto que eu achei mais interessante que eu trouxe para vocês é a questão da divulgação dos seus resultados à comunidade científica mais ampla, ou seja, comunicar o que a gente faz à sociedade. E está aí um grande nó da forma como a gente deve comunicar o que a gente faz à sociedade, se isso de fato é eficaz como uma forma de comunicação, que é o que a gente chama de comunicação científica, e como a sociedade recebe isso. Eu, como sou nutricionista, uma forma de comunicação que rapidamente eu identifico e que costuma funcionar muito bem se chama Globo Repórter. Então, se tem um assunto de nutrição de sexta-feira no Globo Repórter, como a berinjela, porque reduz o colesterol, sábado de manhã não tem mais berinjela no mercado. Essa que é a verdade. E aí eu fico me pensando como que essa comunicação ela tem que ser feita e como a gente, como pesquisador que trabalha com isso, pode interagir com essa comunidade para que seja uma comunicação efetiva e que, de fato, as pessoas, a comunidade, possam tomar decisões autônomas em relação aos assuntos que a gente estuda, tá? Inclusive, muitas vezes, até um pouco dessas comunicações feitas na televisão, do ponto de vista de nutrição, tá? Elas são meio controversas, tá? Então, é algo que é complicado, pelo menos no meu meio. Bom, enfim, pensando nisso... Só um minutinho que ele está pensando aqui. Bom, eu estava aqui, no meu lugar, e eu pensando na sociedade. Aqui eu pensando nas atividades e no trabalho que eu tenho para desenvolver, tá? E pensando como eu, Diogo, uma criatura, poderia colaborar com a sociedade de forma geral, sendo professor. Então, um dos pontos que eu pensei foi formar alunos críticos. Essa é uma das atribuições dos docentes, não formar só nutricionistas, no meu caso, mas formar nutricionistas críticos, que saibam tomar decisões, que sabem ser críticos em relação à ciência, e eu acredito que isso é muito benéfico para a sociedade, porque teremos profissionais mais responsáveis. Então, até aí, acho que eu estava no caminho certo, sem problemas. Outro ponto que eu vi muito relevante é fazer projetos de extensão comunitária. Então, oficinas, dar palestra em locais para a comunidade, envolver a comunidade dentro do espaço da universidade. Então, isso também me pareceu mais fácil de se encaixar, e eu vi que é algo que eu fazia, ainda que em menor escala do que eu gostaria, mas que se encaixava dentro de um contexto de sociedade. E aí veio o terceiro ponto, que sempre me preocupou, que são as pesquisas e os artigos. E muitas vezes essas pesquisas e artigos que eu pensava, principalmente no passado, na minha visão, não se encaixavam com o que eu pensava de sociedade. Primeiro, porque elas ficavam restritas a um ambiente acadêmico, então eu não fazia
não fazia esforços para, não tinha nenhum esforço para tentar facilitar essa comunicação. Esse era um dos primeiros pontos, tá? E segundo, que ele não era, a origem da problemática não era oriunda dos problemas que foram vistos ou identificados na sociedade ou no fenômeno que eu estou estudando, mas sim algo que veio da minha cabeça, ou eu vi um estudo e quis fazer, quis replicar e quis bolar algo diferente. Então eu sentia uma deficiência nesse sentido, era algo meu, que eu poderia fazer estudos ou trabalhos e pensar até na minha prática científica num sentido de fomentar a sociedade e que a sociedade pudesse fomentar as minhas pesquisas com necessidades, com visões, com experiências. Então eu sentia muito essa dificuldade, essa deficiência minha, e eu comecei a trabalhar um pouco mais isso. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Como que foi essa minha transformação nesse sentido. Bom, para contar isso, eu separei aqui 5 pontos especiais, tá, da minha trajetória e como eu fui fazendo isso. Eu comecei trabalhando em 2008, que foi o ano que eu me formei, nutricionista, que eu me graduei, com alimentação escolar. Então esse foi o primeiro tema que eu trabalhei e comecei a me dedicar nesse sentido, bastante com alimentação escolar. E isso foi me dando uma experiência. Eu comecei a trabalhar tanto do ponto de vista prático quanto cientificamente. Fiz o meu mestrado na área de alimentação escolar e fui me aperfeiçoando nesse sentido. E aí, com isso, foi decorrendo as outras oportunidades, que são as que eu vou contar. A primeira delas foi um convite em 2013 para ser representante do Ministério da Educação para a implantação de programas de alimentação na África. E a minha primeira experiência nesse sentido foi no Malawi. Então, Malawi, para quem nunca viu, Malawi está aqui, tá? Então ele fica no sul da África. É um país de 980 mil pessoas convivendo com HIV. Isso dá em torno de 80 e poucos % da população. 18% só dos jovens entram no ensino médio, apenas 1% dos jovens nascidos no Malawi ingressam em qualquer faculdade na vida. Esse era um dos pontos que eu tinha quando eu recebi o convite. Eu sabia dessas informações. Eu sabia do problema do HIV, eu sabia do problema da educação. E aí, quando eu recebi esse convite, já era 2013, eu trabalhava já há alguns anos com alimentação escolar, já prestava assessoria muito aqui no Brasil. E aí, lógico, quando eu recebi isso, me veio um turbilhão de ideias de coisas que eu poderia fazer. Falava, nossa, vamos chegar lá, eu vou fazer isso, vai ser legal, vamos estudar. Então a ideia era ir uma comitiva aqui do Brasil até esse país, ficava um tempo lá e a gente assessorava as políticas, os políticos de lá, a criar novas políticas públicas voltadas para a alimentação escolar. Então, para estruturar o programa de alimentação escolar deles, tá? Então, nessa época, eu fui bem inocente nessa ida, achando que eu tinha muitas ideias e sugestões e que eu podia ajudar muito. Eu estava bem contente com a oportunidade e eu fui. Tá? Essa é uma das primeiras visões que eu tive quando eu cheguei lá. Porque o que aconteceu? O pessoal que me convidou, já um pouco mais experiente, eles falaram, antes de você dar qualquer sugestão e tomar qualquer decisão, vamos dar uma volta. Falei, tá, justo. E aí, chegando lá, essa é uma escola. Aí eu olhei e falei, tá, e o que eles estão fazendo? Tendo aula. E aqui era um pé de manga, tá? Aí eu falei, mas por que eles estão assim? Eles estão aí porque não tem sala suficiente para colocar todas as crianças. Então eles têm que ter aula embaixo do pé de manga quando não chove. Quando chove, a aula é cancelada, tá? Então eles ficam embaixo do pé de manga. Eu falei, bom, mas pelo menos eles estão lá na escola. Então já foi uma iniciativa que o governo já teve para aumentar, porque ao invés de então declinar as matrículas, eles preferiram fazer isso. Esse já foi o meu primeiro choque de realidade. Foi logo quando eu bati o olho, essa foi a foto do que exatamente eu vi. Foi exatamente o que eu vi. Quando eu desci da van, quando eles me levaram, eu olhei exatamente isso. Aí eu logo tirei uma foto. Foi exatamente o que eu vi. Bom, mas o meu objetivo lá não era falar exatamente de educação, era falar de alimentação, né? E eles estavam recebendo alimentação nesse dia, quando eu estava lá. Isso aqui é o que a gente chama internacionalmente de CSB, que é Corn, Bean, Soy, que então é uma mistura de milho com soja e vira um famoso angu, né? Então você dilui isso com água e vira uma pasta, tá?
como você tem milho, você tem carboidratos que vão dar energia, como você tem soja, você tem proteínas que vão te dar um elemento construtor. Tá? Bom, e aí foi me mostrada uma realidade diferente do que eu estava pensando. Até quando a gente pensa nessa interação de como a gente vai para lá, e de fato eu fui bem inocente pensando várias ideias, eu fui desconstruído ao chegar lá. E aí me chocou no sentido de que boa parte das minhas ideias não iam dar certo, porque eu vi vários outros problemas estruturais e questões que precisavam ser definidas prioritariamente, ao invés das ideias científicas que eu tinha. Então, só preciso falar, nossa, o Diogo está contando a história, não tem nada a ver com o tema. Todo o meu pensamento de prestar essa assessoria foi baseado em estudos, coisas que eu fiz aqui, em artigos, ferramentas que eu tinha criado para alimentação escolar, considerando estudos, análises, e chegando lá eu vi que isso não ia funcionar, não ia dar certo. E aí foi quando eu tomei esse choque de realidade. Boa parte dessa alimentação ela é por conta de doação de organismos internacionais, tá? Então a África recebe muito milho de outros países, e quando a gente pensa, nossa, que legal os outros países, o Brasil inclusive manda bastante milho para lá, nossa, que legal, né, os outros países ajudando, eles mandam um excedente para a gente conseguir reter o preço aqui, a gente manda o excedente para lá para não ter que vender muito barato aqui. Então eles pegam e mandam o excedente tudo para esses países africanos aí, e aí eles ficam felizes por uma doação, e parece que os outros países são benfeitores, mas na verdade tudo isso é uma política de segurar preço, tá? Bom, então eles recebiam essa alimentação, e aí eu fiz essa visita técnica nas escolas, conheci o país, né? Essa foi uma foto bem espontânea que saiu. Eu simplesmente, quando eu sentei no chão, as crianças vieram e me soterraram depois, né? E o mais engraçado é que quando a gente estava num lugar desse, né? Eu me senti um Neymar, porque elas queriam sentir, uma chegava e passava a mão no meu rosto, eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo, né? E aí eu comecei a sentir o peso da responsabilidade, eu comecei a ficar preocupado. Não foi um dia muito fácil para mim isso aí. E aí começar a ver até as necessidades. Esses aqui são os caderninhos de estudo deles, não sei se tem, eu acho que eu tinha identificado aqui um elemento que eu queria mostrar para vocês, mas agora eu estou perdendo ele. Eu vou ver se mais para frente aparece, que é a mochila deles, a mochila que eles... Ah, tá aqui a mochila. Todos eles tinham uma mochila, que é uma sacola plástica. Tá? Então eles carregavam o caderninho, ou era uma sacola plástica, ou era um saco de arroz. Sem o arroz, eles colocavam, cabia certinho o caderninho e a caneta deles, que eles carregavam. Né? E aí eu comecei, todos esses elementos foram, tudo isso, essa visão, né, foi me deixando preocupado por conta da minha visão. Eu lembro que nesse dia a gente chegou no hotel e eu não dormi. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu estava sentindo a responsabilidade que eu tinha ali, porque toda vez que eu encontrava com as pessoas, eles falavam, nossa, a gente aguarda muito a sua fala, você é um especialista em nutrição do Brasil, e o Brasil tem um dos melhores programas de alimentação escolar do mundo, é um programa referência para todos os outros países, tá? Apesar dos inúmeros problemas que nós temos, nesse sentido é um programa exemplar. Então muitos países querem nos imitar nesse sentido, inclusive países de primeiro mundo. Então, a gente está com muita expectativa com a sua experiência, com o seu trabalho, a gente quer te ouvir e tudo mais. Eu comecei a ficar preocupado nesse sentido e vi que eu tinha que mudar a minha forma de pensar, porque eu realmente fui desconstruído com essa experiência que eu tive ao visitar as escolas, ao visitar os locais. Bom, enfim, eu pensei, a gente se reuniu também com líderes de comunidade, eu vi que a dinâmica era totalmente diferente de como eu havia pensado. A gente tinha representantes também do Ministério da Agricultura, outros representantes, tá? E aí a gente pensou, eu vi que eu tinha que pensar numa estratégia diferenciada. Então, logo depois dessa experiência prática, a gente fez ações direto com os políticos, né, com os responsáveis lá da alimentação escolar, para pensar soluções. E eu vi que todas os meus dados científicos dos artigos eu cortei. Eu cheguei no dia lá, na apresentação, abri o PowerPoint no meu quarto, comecei a cortar todos os dados científicos, que eu vi que isso não fazia sentido nenhum ali. Não era aquilo que eles estavam precisando, não era aquilo que ia conseguir fomentar uma melhora naquele local. Eu vi que eu precisava trazer um pouco mais, ir além disso. Então, quando a gente fala que a universidade pode fomentar a sociedade
e a prática, eu vejo que sim. Mas eu vejo também que a sociedade, para que isso aconteça de uma forma funcional, a sociedade tem que fomentar os pesquisadores, os professores, para que a gente faça ações, que a gente faça pesquisas, que a gente pense, tenha um raciocínio em relação a um tema que seja relevante, que seja aplicado, que seja prático, que seja funcional, porque senão não vai fazer sentido, tá? Bom, e aí a gente fez, eu mudei a minha apresentação totalmente, fiquei nervoso lá, mas deu certo. E logo depois, nos outros dias, a gente sentava para discutir as políticas. Estou até eu falando ali alguma coisa. Discutindo as políticas. Esse aqui era o ministro da Saúde, essa aqui era a nutricionista-chefe do país, que coordenava o programa de alimentação escolar, e esse aqui era o ministro do Meio Ambiente. Então você imagina, tá sentado com os caras lá na mesa e dando pitaco lá no que eles tinham que fazer. E nesse momento a gente sentava e estruturava a política. E aí, eu lembro que algo que eu foquei bastante, que eles estavam bastante preocupados com a questão da alimentação, e eu também, só que eu vi que 90% da população não tinha acesso à água. E eles falavam, não, acesso à água a gente vai tratar depois. E eu lembro que isso foi algo que eu foquei muito. Eu falei, não existe a alimentação sem água. Eu falei, não tem como vocês tratarem acesso à água depois. Vocês precisam tratar acesso à água agora. A gente precisa definir itens prioritários agora. Eu lembro que acesso à água foi um que eu bati bastante o pé, porque eles não queriam tratar porque é difícil. Acesso à água dá muito trabalho para se fazer. E eu bati o pé que tinha que ter o acesso à água. Enfim, mudei toda a minha dinâmica de atuação, toda a forma como eu tinha pensado, e isso me transformou e eu consegui, ou espero ter conseguido transformar um pouco da prática deles, tá? Então, o problema que eu tinha pensado, que foi baseado em estudos, baseado na minha forma, como eu pensava aquilo, foi o acesso a alimentos e a questão das doações. Então, eu fui muito voltado para tentar pensar soluções nesse sentido. Como melhorar o acesso aos alimentos pelas escolas e como minimizar a quantidade de doações, ou seja, diminuindo assim a quantidade de milho e soja transgênicos oferecido para eles, tá? Isso foi o que eu pensei. Só que aí quando eu cheguei lá eu vi que tinha problemas de acesso à água, problemas que boa parte das meninas abandonavam a escola porque tinham que trabalhar, então eles não tinham uma política de retenção das meninas nas escolas, altíssimas taxas de verminose nas crianças, então não tem como eu falar de alimentação se eu não tratar a verminose, né? Para quem é da saúde sabe o quanto os parasitas dentro do nosso corpo podem acabar com a nossa absorção de nutrientes, então não fazia muito sentido. A alimentação era baseada em doação, então isso eu não errei. Que não tinha alimentação todos os dias, que não tinha funcionário nas escolas, que não tinha energia elétrica, que não tinha água. Então eu precisei ir além dos meus estudos. Então, fazendo um paralelo disso, claro que eu usei o meu conhecimento científico em relação à alimentação escolar, até porque o Brasil passou por algo parecido, talvez não tanto, mas algo parecido, há não muito tempo atrás. O Brasil, na década de 50, recebia alimentos de doação da ONU também. A gente também tinha altas taxas de desnutrição. A gente tinha, e ainda tem, problemas de saneamento básico e acesso à água. Então, a prática não era tão distante. Então, eu usei um pouco disso, até do histórico da alimentação escolar no Brasil. Essa experiência e, principalmente, a sensibilidade pós-visita, né? Então, conhecendo o meio e sendo sensível aí em relação a essas práticas. Então a gente definiu metas para eles em relação ao acesso de água, política para as meninas, acesso à questão das verminoses, até mostrando para eles que resolvendo o problema de acesso à água a gente provavelmente resolveria uma parte disso, porque ele falava, a gente trata as crianças com remédio, mas não resolve. Óbvio, não resolve, porque vocês precisam priorizar acesso à água. E aí assim a gente foi caminhando e foi pensando nessas estratégias. Então só como um feedback, tem uma foto aqui que mostra que eles implantaram hortas então dentro das comunidades para aumentar o acesso ao alimento. Então isso já foi um resultado da política. Eles criaram hortas comunitárias, mantida para a comunidade, todo o alimento produzido nessa horta, vejam que até é razoavelmente grande essa, vai para as escolas, então aumentando o acesso, tá? Infelizmente eu não tive dados em relação a como caminhou os outros pontos da política, mas esse da alimentação específico, eles estavam criando isso e ampliando essas hortas comunitárias, então facilitando o acesso ao alimento para possivelmente diminuir a quantidade de alimentos de doação, soja, enfim.
Só lembrando que Malawi é um dos países mais pobres do mundo, tá? Então lá a situação é um pouco mais complicada de qualquer forma, diferente de outros países africanos. Realmente Malawi sofre bastante porque eles não têm o que a gente chama de vocação. Eles não são fortes em turismo, eles não são fortes em agricultura e eles não têm recursos de extração. Então é difícil da onde eles tirarem dinheiro mesmo. Tá? Eles tentam ir um pouquinho para cada um dos três, não tem petróleo lá, então eles não têm o que a gente chama de vocação. Então os recursos realmente são baixos, tá? O que dificulta ainda mais a ação. Bom, enfim, essa foi a experiência em 2013 no Malawi. Em 2014 eu fui para o Senegal, um projeto também similar, política de implantação de alimentação escolar nesse país. No Senegal já foi um pouco diferente. O Senegal é um país que tem um pouco mais de recurso, ainda que tenha alguns problemas. Isso aqui, como a gente foi recebido numa das visitas, eles pediram para todas as mulheres da comunidade colocarem as melhores roupas que elas tinham e cantar e dançar uma música para a gente. Tá? Então a gente foi recebido ao som de cantorias, danças, enfim, foi um momento bem bacana. Nessa vez, em 2014, lógico, eu tinha feito 1 ano que eu tinha ido para o Malawi, já fui mais esperto. Né? Eu resolvi só ler sobre o país e não tomar nenhuma decisão. Eu falei, não vou usar nenhum dado meu, eu vou fazer tudo lá, eu vou ver como as coisas estão lá e depois a gente pensa no que vai fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, visitando as escolas, a alimentação, aqui no Senegal eles têm hábitos diferentes, né? Eles consomem muito a comida com a mão e sempre em grupo. Tá? Então, essa é a tigela aqui de comida, era um risoto, né? É um arroz com carnes, com tempero, estava bem apimentado, inclusive, evidentemente eu comi, né? Que eu sou bem curioso, sentei do lado das crianças e comi também. Estava, inclusive, muito bom. E eles comem assim em grupo. Tá? Então essa é uma característica lá. O Senegal tem como característica ser prioritariamente muçulmano também, que é uma característica importante para a gente entender as questões no país. E lógico, também depois tivemos o evento, novamente o menino do Ministério da Agricultura estava também, coincidentemente ele também foi convidado, e a gente fez a preleção com os políticos, pensando aí nessas possibilidades de atuação. Ao final eu conto exatamente o resultado lá, tá? E, por último, dessa experiência africana, em 2015 eu fui para Moçambique. Em 2015 eu já estava professor aqui na FCA. E eu fui para Moçambique com um objetivo bem específico, que era implantar uma política e uma estratégia da parte de higiene dos alimentos, que é a minha área de atuação junto com a alimentação escolar. Eu trabalho bastante com essa parte de higiene dos alimentos. Então, eles queriam implantar uma política mais assertiva nesse sentido lá em Moçambique. E uma estratégia um pouco mais permanente, mais específica. E aí sim eu consegui, nessa experiência, utilizar um pouco mais do conhecimento de fato científico, tá? Até aqui é só um exemplo deles cozinhando. Estava cozinhando mandioca aqui na lenha, nessa panela, tá? Nas escolas, né, depois, durante os momentos das visitas. Moçambique já é um país que tem um pouco mais de estrutura, um pouco mais de recursos, então as ações eram mais fáceis, já estava mais avançada as discussões, foi muito mais fácil, tanto é que a gente não discutiu o acesso ao alimento, a gente já discutiu a qualidade do alimento produzido. Então a gente discutiu estratégias para melhorar a qualidade da manipulação dos alimentos, conservação, parte sanitária. Então foi bem legal que a gente conseguiu implantar uma política que envolvia, em Moçambique fala português, o que ajudou bastante também. Tá? A gente conseguiu implantar uma política, então, tanto de avaliação sanitária quanto de gestão sanitária nesse país, principalmente fazendo uma integração entre os grupos políticos e fazendo uma integração entre as autoridades também, que era algo que estava se perdendo, que era um pouco complexo lá. Então a gente conseguiu fazer isso. E até falando da parte de como o eu cientista atuou, a gente criou até um sistema de pontuação de risco sanitário, que é uma das linhas que eu trabalho bastante, que é essa questão de pontuação sanitária, e a gente criou lá e conseguiu estabelecer isso. Isso funcionou e tem funcionado. Eles estão aplicando isso e eles conseguem utilizar isso como indicador para conseguir tomar decisões das políticas que eles têm que fazer. Então, das ações que eles têm que fazer dentro das políticas. Então, foi bem interessante essa relação. Aqui, de fato, eu consegui utilizar mais o conhecimento específico da ciência e menos a experiência vivida lá.
E aí, o que eu penso dessa relação de sociedade e universidade é, como eu já disse para vocês, essa relação de troca, em que eu, como ser da universidade, vou levar esse conhecimento, essas práticas e essa experiência que podem ser adquiridas tanto cientificamente quanto práticas, tá? E eu recebo vivências, desafios, experiências, ideias, que vai fomentar as minhas próximas práticas e experiências. Então, esse ciclo foi bem importante para a construção das minhas práticas acadêmicas. Tá? Então, é o levar o que eu aprendo, mas receber também. E isso motiva o meu próximo movimento de levar. Então, eu recebo, tento transformar aquilo, digerir aquilo, e tento levar isso de alguma forma para os grupos que me convidam, para os grupos que eu tenho acesso, para a forma como eu consigo fazer. Essa troca foi bem especial, tá? E é como eu vejo hoje um pouco mais a ciência. Então isso transformou a minha prática de ciência, que não, eu evitei um pouco de ser muito teórico, e isso eu não estou fazendo uma crítica a quem é teórico, não. Isso só foi algo que me incomodava como pessoa. Eu não vejo problema nenhum em pesquisas teóricas ou básicas, tá? Mas eu queria ser mais útil nesse sentido. Então, transformou a minha prática e como eu faço ciência. Então, no geral, eu trabalho com ciência aplicada e tento trazer esse feedback de comunidade, de sociedade, de necessidades para transformar as minhas práticas científicas e, lógico, transformar os alunos também que estão comigo e, enfim, fazer esse ciclo, isso girar, tá? E aí isso, lógico, acaba que a gente tem que contar isso para o mundo, para frente. Essas experiências vão se transformando em artigos científicos. Afinal, a gente também é cobrado do ponto de vista de pontuação quanto a isso. E eu acho também que não só isso, mas é interessante, uma boa história ela tem que ser contada na forma de artigo, na forma de um blog, na forma de matéria de jornal, mas a boa história ela tem que ser contada. Então, essas foram formas que eu tentei contar um pouco essas histórias de alimentação escolar, com alguns artigos, enfim, mostrando essa experiência para que, quem sabe, motive outros grupos a tentarem essas estratégias e tentar transformar as práticas deles também. Então, boa parte desses estudos, com exceção dali da revisão sistemática, são estudos aplicados, tá? E esse aqui é uma foto de algo que eu fiz aqui no Brasil, que foi criar um software para o pessoal de alimentação escolar organizar a questão sanitária. Tá? Eu não vou entrar nos méritos específicos da nutrição, mas, trocando em miúdos, ele elabora um documento que é obrigatório todo serviço de alimentação ter, que se chama Manual de Boas Práticas. Então, ele é uma ferramenta que transforma, que facilita o processo do profissional em fazer isso. Então, também dando formas aí da prática acontecer e utilizando o meu conhecimento acadêmico para algo extremamente prático, é algo que possa ser útil para a comunidade, para o grupo, e tentar melhorar um pouco a realidade que a gente vive, tá? E como última experiência que eu trouxe aqui para vocês, essa aconteceu no Brasil, 2012 a 2014, tem aqui a marcaçãozinha, especificamente eu fui para Brasília para resolver. Em 2012, no Brasil, foi um ano bem emblemático, existiu um evento que aconteceu no Brasil que foi bem importante para o nosso país e para o mundo. Vocês lembram qual foi? 2012 não, desculpa, 2014. Copa do Mundo. O famoso 7-1, que aconteceu em 2014. E vocês devem estar se perguntando o que um nutricionista vai falar da Copa do Mundo, né? Por que ele está falando? Bom, essa parte a gente pode apagar, o 7-1, mas a Copa em si foi um momento importante para a história do Brasil. E onde foi que eu entrei nesse meio da Copa, já que eu não sou da ciência do esporte? O que aconteceu? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, preocupada com a Copa do Mundo. Qual era a preocupação da Anvisa? Vão vir vários turistas para cá, os próprios turistas do Brasil, as pessoas do Brasil vão migrar entre os estados para assistir jogo, vai ter uma grande migração de pessoas, que vai acontecer? Elas vão comer nos lugares, vão passar mal, vão morrer. Essa era a visão da Anvisa, essa é a preocupação da Anvisa, tá? E eu acho uma preocupação justa. E aí, o que a Anvisa pensou? A gente precisa de apoio. Vamos chamar uns acadêmicos para ajudar a gente, porque a gente precisa saber o que a gente vai fazer para que esse povo não passe mal, tá? Aí chamaram os acadêmicos, eu estava nos acadêmicos aí convidados, tá? Aí o que aconteceu? Deu uma cortada aqui. Com essa experiência de boas práticas, a gente criou um sistema de avaliação
e de pontuação, que a gente categorizou os restaurantes nos entornos dos estádios e em locais turísticos. Ou seja, durante a Copa do Mundo, durante e um pouco após, cada restaurante recebia um selo de classificação A, B ou C, que talvez até vocês devam ter visto, se vocês passaram por perto, só não repararam com tanto cuidado. A gente até fez a divulgação disso nas mídias. E aí a gente usou aqui o conhecimento científico, né? Essa é a tabela do como ficou os dados, tá? Já ponderados. E a gente então criou um sistema de avaliação sanitária durante esses 2 anos, até 2014, para avaliar esses restaurantes. E o mais legal é que a gente teve um envolvimento aí de proprietários, de vigilância sanitária, então foi um processo bem democrático, e os acadêmicos, tá? E aí a gente fez 2 avaliações para conseguir avaliar esse risco sanitário. Então a gente avaliou mais de 3.000 estabelecimentos, que eram esses nos entornos dos restaurantes, dos estádios e locais turísticos, e a gente viu que o risco sanitário ele reduziu da primeira avaliação, que foi em 2013, para a segunda avaliação, que foi em 2014. Justamente porque a gente também fez todo um processo de motivar esses locais a se adequarem para receberem o selo A, que era o melhor. E lógico que com isso que a gente ganhava, tendo menos risco, tinha menor chance do cara passar mal comendo lá. Então era o que a gente queria, né? Como que a Anvisa queria. Então a gente fez esse processo de avaliação e orientação para reduzir o risco. Então, em cada um desses estados, a gente avaliou lá uns 400, 500 estabelecimentos, não lembro, foi ponderado. E aí a gente viu, quanto mais vermelho, maior risco, quanto mais para azul, menor risco. Então, vejam que a gente teve uma redução aí que foi significativa em todos os locais. E aí, fazendo também o monitoramento, a gente viu que não teve nenhum caso notificado, não dá para saber aquele que passou mal e foi para casa, notificado de surto nos dias de jogos, tá? Então a gente também fez esse monitoramento, a gente acredita que esse resultado foi muito positivo. Então aí foi a sociedade, engraçado até quando a gente foi convidado, a gente recebeu uma carta convite, e eles colocaram lá que o governo brasileiro solicitava a ilustre ajuda nossa, né? E lógico, falando também a título de experiência, pois eles não poderiam pagar por isso, tá? Então eles convidaram a gente como eles usaram uma palavra lá, como cidadão brasileiro, você está solicitando a sua ajuda para prestar um dever com a sociedade. Era uma palavra desse jeito. Eu já ia de qualquer jeito, não precisava dessa pataquada. Mas eles colocaram lá que era meu dever de cidadão, e eu concordo, assim, que eu fiz a minha graduação, a minha formação como professor, toda em universidade pública. Eu acho mais do que justo que eu possa utilizar tudo isso que eu aprendi em prol da sociedade, tá? Então foi bem legal. E lógico que a gente sempre tira coisas boas também, né? Eu sempre, como eu disse, eu gosto de contar as histórias. A gente nunca imaginei um dia ter um artigo que pudesse ter FIFA e World Cup no título, mas aí a gente fez contando as histórias, então, de como que foi isso, como que a gente criou o instrumento, como a gente faz as ponderações matemáticas, como a gente fez toda a inspeção. Então a gente também teve esse resultado como acadêmico, foi um resultado interessante, tá? Bom, para finalizar, como que eu vejo então essa relação e como foi esse processo para mim de sociedade e das minhas práticas científicas? Então, no Malawi, a gente conseguiu uma implantação, ou pelo menos o início de uma implantação de uma política de alimentação escolar sustentável, com produção familiar, de manutenção das meninas nas escolas, acesso à água. Então, isso foi um ganho que a gente teve por lá. No Senegal, a gente teve a redução de alimentos doados para alimentos produzidos, então aumentando a sua produção própria, e comprometimento dos políticos em relação às políticas de alimentação. Em Moçambique, uma criação de uma política de higiene nas escolas, criação de sistema de avaliação de higiene e envolvimento da comunidade e comprometimento dos políticos. E no Brasil, na última experiência, a criação de manuais, softwares, legislação para alimentação escolar e o sistema de avaliação e categorização sanitária, que inclusive eles continuam utilizando, tá, esse sistema de pontuação. Então, mostrando o quanto a universidade pode, sim, e deve colaborar com as comunidades, com a sociedade, colaborar com as pessoas, como a gente pode utilizar o nosso conhecimento científico para melhorar alguma questão dentro da nossa sociedade, ou não só na nossa, mas em outros locais também, como as minhas experiências na África.
E lógico que isso também me transformou. Como eu disse para vocês, é um processo que eu vejo como cíclico. Então isso também transformou a minha prática, né? Lógico que isso contou pessoalmente com publicação de artigos contando essas histórias. Mudou a minha visão sobre como fazer ciência. Então hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso, tá? E mudou minhas práticas sobre ensinar. Eu tento trazer isso para os meus alunos. Não tem muito aluno meu aqui hoje, mas eu tento trazer isso sobre essas experiências e como a gente pode transformar as coisas ao nosso redor. Eu sempre falo para eles que eles têm que ser a mudança que eles desejam, né? Então a gente pode mudar isso. E lógico que isso me tornou mais humano, né? Então fez eu ter uma visão diferenciada das coisas. Fez eu me distanciar um pouco da bancada e me aproximar das pessoas, né? Então é isso que a gente tem que saber dosar. O quão distante a gente fica da sociedade, das pessoas e das bancadas, quando eu digo da ciência pura, né? Então saber fazer esse meio termo. Então isso me ajudou bastante, esse meu processo de aprendizado ao longo de 2008, quase 10 anos, até agora me transformou e lógico, ainda sou um ser em transformação, mas já melhorou a forma como eu vejo isso, tá? Então é essa questão de transformar e transformar as coisas ao meu redor, tá? Bom, então eu vejo isso como um ciclo, né? Com o meu aprendizado e dedicação a um tema, eu faço um conhecimento da realidade, eu posso criar ferramentas, estratégias de apoio, intervir em comunidades, eu vou ter um retorno com sucessos ou com insucessos, com novas demandas, e isso vai transformar novamente o meu aprendizado, e assim o ciclo gira, tá? Então é assim que ele tem girado para mim, tá? Então levo, tento. O que dá certo a gente manda para frente, publica, o que dá errado a gente pensa em nova estratégia e vai se transformando, e assim eu vou transformando o meu eu científico, tá? Então, como mensagem final, é essa visão, que vocês tenham essa visão de que vocês podem transformar a realidade de vocês, independente do nível atual de conhecimento que vocês têm, e que enquanto houver parceria, as coisas tendem a dar certo. Então, buscar essas parcerias, independente com quem seja, não só acadêmicas, mas com sociedade, com pessoas, para que isso transforme a realidade de vocês e a nossa também, e a deles, tá? Então, até coloquei aqui a foto que, enquanto tiver parceria, a gente tem jeito, tá? Então, que vocês façam cada vez mais parceria, como esses dois meninos aí, que estão parceirinhos aí na vida deles, ok? Obrigado, pessoal. Dando continuidade, então, ao evento. Agora vamos ver as colocações do professor Rafael Dias, que é doutor em ciência, em política científica e tecnológica, e é professor aqui da FCA, enfim. No momento... Pois não. Então, professor Rafael, vamos. Bom, boa tarde. Queria começar agradecendo também pelo convite, né, do professor Peter para compor essa sessão e estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Vamos ver se agora vai. Meio devagar, né? Esse tema que é muito caro para mim, né? Tanto no sentido acadêmico, quanto também no sentido da militância, né? Eu tenho há muito tempo me engajado com atividades e projetos de extensão, e assim como o Diogo, acho que é uma dimensão ainda que pouco valorizada, mas é muito relevante, muito gratificante, né? Fiquei também muito interessado, né, pela apresentação do Diogo. A gente tem o hábito de
lamentavelmente, né, conversar pouco com os nossos colegas. Eu sabia um pouquinho do que você fazia, Diogo, mas achei muito interessante um projeto, enfim, uma linha de atuação assim, realmente muito bonita e muito relevante, né? Então, gostei muito de conhecer um pouco mais do que você faz, né? A minha ideia é falar um pouquinho sobre significados e possibilidades da extensão universitária. E essa imagem que vocês estão vendo aqui, eu tirei numa visita relativamente recente que eu fiz. Não é um contexto universitário, né? Mas é a foto que eu tirei da janela de um Fab Lab da cidade de São Paulo, né? Orientado para, sobretudo, a criação de coisas em proximidade a uma população carente. Então, esse no caso é o Fab Lab Cidade Tiradentes, né? E acho que essa foto ela é muito poderosa porque ela capta duas realidades aí bem distintas, né? Do lado de fora, uma região bastante carente da periferia de São Paulo, e do lado de dentro todo um laboratório com equipamentos caros, sofisticados, ainda que não seja propriamente uma universidade, mas o sentido que essa imagem carrega é bem poderoso, né? Então, eu gosto bastante dessa imagem, ela diz coisas muito interessantes para mim, né? Eu queria começar essa discussão retomando um pouco um tema que foi abordado na sessão retrasada, né, das quartas interdisciplinares, na qual se discutiu o sentido, a missão da universidade pública, né, e fazer coro aos conceitos e ideias que foram aqui colocados pelo Peter e pela Milena, né, e porque justamente acho que para a gente entender ou discutir extensão, a gente precisa ter uma certa reflexão também sobre o que significa a universidade no sentido mais amplo, né? Como eles colocaram naquela situação, eu também entendo a universidade pública como um espaço, evidentemente, de formação de profissionais, né, qualificados, profissionais éticos, mas, sobretudo, pessoas críticas, cidadãos pensantes, ativos, né? Ou seja, para além da função de formação de profissionais, a universidade tem esse papel de formação de mentes críticas. A universidade, nesse sentido, para mim, é o espaço privilegiado no qual a gente deve sonhar e ousar. Não é que a gente pode, a gente deve. É a nossa missão aqui. Pensar o futuro, né? A sociedade mantém uma instituição como essa para pensar as utopias e conceber as formas de viabilizar essas utopias. Para mim, esse é o sentido da universidade pública, né? E dentro desse entendimento, evidentemente, a extensão tem um papel fundamental. O Diogo falou de forma muito enfática, e eu concordo 100% com ele, né, que a extensão é um espaço privilegiado no qual ensino e pesquisa, essas outras partes, né, da missão da universidade pública, se encontram, e se encontram de forma harmônica, né? Então é difícil a gente estabelecer uma fronteira clara onde termina a pesquisa e começa a extensão, por exemplo, muitas vezes. Ou onde termina a extensão e começa o ensino. Não raro essas coisas aparecem de forma amarrada e até indissociável, né? Isso cria um potencial absolutamente fantástico para a gente pensar a extensão como vetor desse movimento, dessa tarefa da universidade de pensar o futuro, né? Não preciso dizer para vocês também, isso é sabido, que a extensão é, talvez, das três missões clássicas da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, aquela que é talvez a menos reconhecida, a menos valorizada,
né? E na Unicamp talvez isso seja ainda mais verdadeiro do que no contexto da Universidade Pública Brasileira, né? Eu arriscaria dizer que nas universidades federais, por exemplo, a extensão ela tende a ser muito mais valorizada do que aqui, em termos relativos, né? E também tem um problema que a extensão é algo que é difícil de se definir, né? A gente brinca em algumas situações que tudo aquilo que a gente não sabe onde encaixar, né? Não sabe direito se é ensino, se é pesquisa, então é extensão, né? Mas não é bem isso, né? A extensão ela tem uma ampla discussão histórica por trás, né? Um conceito, uma ideia, uma missão que vem sendo discutida a longa data e em diferentes lugares do mundo, né? Não dá para falar de extensão nesse sentido sem citar aquele pensador, né, que é referência para muita gente engajada em extensão e particularmente em extensão comunitária, que é o Paulo Freire, né? Nesse sentido ele fala sobre educação, né, não como algo que transforma o mundo, não diretamente, né? A transformação por meio da qual a gente consegue mudar o mundo, né, via universidade, se dá na formação das pessoas. E formação não é algo que acontece só no espaço da sala de aula. É algo que acontece nos corredores, no campus, fora dos muros da universidade. Então, acho que nesse sentido também a fala do Diogo mostra de forma muito clara o potencial de aprender com a diferença, aprender com o que está do lado de fora dessa fronteira que a gente tem entre a universidade e a sociedade. E a outra pergunta importante aí a fazer é o que é a extensão universitária? Do que nós estamos falando? Como eu mencionei há pouco, há algumas definições usuais e possíveis, né? No Brasil e aqui na Unicamp, aquela que é institucionalmente adotada é aquela concebida no âmbito do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, né, o FORPROEX, que diz que extensão universitária, sobre o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Alguns termos que aparecem aí são dignos de destaque, né? A palavrinha constitucional, se vocês forem no texto da Constituição, tem uma passagem que diz que é missão da universidade fazer extensão. Então, desprezar essa missão é um ato de desrespeito ao texto constitucional, portanto. A ideia de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é algo absolutamente rico, né? E, embora não seja sempre praticado, é uma meta que deve se buscar atingir, né? Justamente porque é nessa indissociabilidade que se potencializa a pesquisa e o ensino. A pesquisa sem extensão, muitas vezes ela é incompleta, né? Ela é talvez em alguma medida sem sentido, porque o produto dela vai ficar na dimensão da ciência, né? Esperando talvez algum uso mágico, né? Uma aplicação, né? Agora, via extensão, a gente consegue criar vínculos muito mais interessantes, né, para produção e circulação de conhecimentos, inclusive em ações inovadoras, diferentes, né? O ensino sem extensão, ele também tende a se autorreproduzir, né? Se a gente não tem esse arejamento, esse contato com a realidade que a extensão
pode propiciar, o ensino pode carecer de novos elementos, novos instrumentos, novas abordagens práticas, pedagogias, etc. A extensão consegue alavancar tudo isso. E eu destacaria ali também a expressão interação transformadora, né? O objetivo da extensão é transformar, é ser a ponta de lança da universidade em gerar transformação social. Eu acho que, a despeito de certamente termos aqui diferentes perspectivas, visões, estratégias de como iniciar e sustentar um processo de desenvolvimento, ou, em outras palavras, que tipo de sociedade a gente quer construir, eu tenho plena certeza que todo mundo aqui quer um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais inclusivo, um mundo mais sustentável. Enfim, são valores que todos nós compartilhamos, apesar de talvez termos discordâncias em como fazer isso, né? Mas eu acho que esse é o espaço para a gente pensar isso. É a universidade que tem que estimular essas respostas, né? Outro conceito interessante, né? Em inglês, frequentemente se usa o termo outreach, né, para designar a extensão. Também se fala em extension, mas com uma conotação um pouco mais limitada, né? O mais usual, de fato, é o outreach. E aí eu tomei essa conceituação aí do William Mills, que foi reitor da Universidade do Alabama, se não me engano, né? Que diz que a extensão, então, inclui esforços destinados a assistir indivíduos, grupos e organizações para obter, compreender e aplicar a informação para serem produtivos e úteis enquanto cidadãos e organizações, né? A extensão é, de fato, um termo descritivo para esse processo, porque envolve a universidade se estendendo, né, reaching out, para identificar assuntos e usando seus conhecimentos para servir as necessidades de todos esses grupos, né? Ou seja, aqui a gente vê uma definição que é um pouco diferente daquela que eu apresentei antes, né? A definição que tem por trás quase que uma ideia de dois espaços diferentes e segmentados. De um lado, a universidade que detém conhecimento, de outro lado, a sociedade que carece dessa assistência, né? Que a universidade precisa se esticar para chegar nessa sociedade que ela precisa atender, né? Então, veja que tem conceitos diferentes, até conceitos em disputa aí por trás, né? Numa história que é relativamente recente, né? O professor Belli lembrou na fala inicial aqui sobre a experiência de Bolonha, né? Uma das primeiras universidades ocidentais, que é muito mais antiga que essa linha do tempo aí que eu recuperei muito brevemente, né? A extensão é, nesse sentido, uma missão mais recente das universidades, principalmente a extensão institucionalizada, né? Que remete às suas origens aí à década de 1870, né, no hemisfério norte. No caso dos Estados Unidos, 1862 é o momento que se tem o ato de constituição das Land Grant Colleges, né, que são universidades criadas com o intuito de ter uma conexão mais forte com o território, né? Então, elas se distanciam um pouco do modelo típico de universidades norte-americanas até então, que era mais pautado nas liberal arts, né? E se estabelecem com foco em pesquisa sobre agricultura, por exemplo, ciências aplicadas, engenharias, ou seja, disciplinas e corpos de conhecimento que supostamente teriam uma aplicação prática mais imediata, né? No sentido de tentar atender os problemas locais ali. Outro marco importante
1867, quando esse professor James Stewart, da Trinity College, da Inglaterra, faz uma série de 4 palestras abertas ao público, justamente como uma resposta, né, um certo convulsão social que veio a reboque da Revolução Industrial, né? Então era um momento de muita mudança no cenário socioeconômico, político, cultural inglês, né? Então é também nesse momento que a universidade começa a se abrir, por assim dizer, né, a essas transformações e tentar construir uma ponte, né, nessa relação cindida com a sociedade. E na América Latina, o marco fundamental nos leva a 1918, né, o momento da reforma de Córdoba, na Universidade de Córdoba, na Argentina, né, no âmbito da qual os estudantes propuseram o modelo de universidade para o contexto latino-americano, né, orientada, sobretudo, à promoção da justiça social. Ou seja, claramente a extensão na América Latina nasce com um viés político muito forte. Porque justamente se entende que falar a partir de um contexto de país periférico traz um conjunto de especificidades que não podem ser desprezadas, né? A universidade num país periférico é totalmente diferente do que a gente tem como universidade no hemisfério norte. Assim como a sociedade que a gente tem aqui tem um conjunto de desafios e problemas que a gente não identifica em outros contextos. Então é preciso lidar com essas especificidades de um jeito diferente, né? Com um modelo próprio de relação universidade-sociedade. Esse foi o motivo central por trás do movimento reformista de Córdoba, né, que embasou em grande medida a extensão que a gente veio praticar no Brasil contemporaneamente, né? Inclusive refletido ali naquela conceitualização do Fórum de Pró-Reitores. Também da Argentina eu trago essa passagem aí, né, que vocês estão lendo, quando eu estava pensando aqui nesse desafio que o Peter colocou para a gente, pensar a extensão, né? Por algum motivo eu lembrei de uma das leituras que eu fiz na pós-graduação em Política Científica e Tecnológica, né? O que tem como uma das principais referências esse pensador chamado Jorge Sábato, né, que em 1968 escreveu com um colega, o Natálio Botana. O Sábato era físico, se não me engano, e escreveu esse texto que vocês estão lendo aí, né? A superação do subdesenvolvimento da América Latina resultará da ação simultânea de diferentes políticas e estratégias. Em todo caso, e quaisquer que sejam os caminhos escolhidos, o acesso a uma sociedade moderna, que é um dos objetivos que se pretende alcançar pelo desenvolvimento, supõe necessariamente uma ação decisiva no campo da pesquisa científico-tecnológica. Nesse texto de 68, esses dois autores propuseram esse esquema, que ficou conhecido como Triângulo de Sábato. É um esquema que busca representar a relação universidade, Estado, sociedade, né, e ao mesmo tempo apresentar um diagnóstico para os problemas típicos, né, da política científica e tecnológica num contexto periférico como o nosso. Não à toa, né, o Sábato e o Botana colocam no vértice superior ali a figura do governo, né, que no final da década de 60 era um ator fundamental no desenvolvimento latino-americano, assim como ainda é hoje, né? A estrutura produtiva, leia-se as empresas, né? E a infraestrutura científico-tecnológica, universidades e institutos de pesquisa. O diagnóstico que eles extraem dessa representação é o seguinte: eles dizem que o problema da produção, difusão e
efeitos do conhecimento na América Latina se dá pelo fato dos lados desse triângulo serem quebrados, rompidos. Ou seja, nós não temos uma articulação orgânica entre Estado, universidade e empresas, né? E a partir daí eles elaboram uma estratégia de política científica e tecnológica para tentar solucionar esse tipo de problema, né? Partindo dessa representação, eu queria propor esse esquema, né? Que também permite que a gente operacionalize algumas ideias para pensar formas de ver a universidade e, por consequência, formas de se compreender a extensão na universidade. Eu reconheço que é um esquema tentativo, imperfeito e muito inicial, tá? Essa é uma primeira advertência que eu preciso fazer. E a segunda advertência é que ele trata de arquétipos, né? Modelos puros. Se vocês forem procurar esse tipo de pessoa aqui na universidade, talvez vocês não encontrem, porque eles são abstrações, né? Claro que cada um de nós está em algum lugar dessa área aqui, né? Mas dificilmente vai ter alguém que é só isso, ou só aquilo, né? Todos nós, na extensão que fazemos, por exemplo, estamos ali na fronteira entre ciência, mercado e sociedade, sempre, né? Então essa é a segunda advertência que eu faço. Estou falando de um arquétipo, de um tipo puro e idealizado que não existe de fato, mas que permite que a gente compreenda melhor essas diferentes visões de universidade e as suas implicações sobre as visões da extensão, né? Cada uma delas carrega consigo riscos e possibilidades, né? Eu não acredito em fábulas, né, narrativas positivas, idealizadas, tampouco sou muito afeito pelas narrativas catastróficas, né? Eu acho que todos os processos complexos têm lados bons e ruins, riscos e potencialidades, né? A questão é a gente achar a estratégia de equilibrar tudo isso. Então, o que eu posso dizer sobre a extensão nessa agenda idealizada do mercado, né? Uma agenda bastante importante no contexto da universidade, baseada tipicamente, né, em prestação de serviços ao setor produtivo, geralmente na forma de assistência ou transferência de conhecimento, né? Por exemplo, via consultorias ou assessorias. Eu mesmo já participei em algumas oportunidades desse tipo de coisa, né? Embora na minha área não seja muito comum, né? Isso tende a ser mais comum, por exemplo, na área de engenharia, até na área de administração, né? Na área de saúde. Acho que o exemplo que o Diogo mostrou passa por ali, né? Mercado / Estado, né? Mas essas coisas também são difíceis da gente separar. Quando a gente fala nessa agenda pura, idealizada, né, eu acho que um risco sempre presente, uma crítica muito frequente que se faz é sobre a possibilidade de transformar o conhecimento, que no meu entendimento é um bem público, né, numa mercadoria. Ou seja, algo que você pode valorar, vender, trocar, né? E o risco maior aí é que a agenda de pesquisa da universidade, a agenda de extensão da universidade e talvez até a agenda de ensino se torne refém da agenda daquele que pode pagar, né? Ou seja, eu vou pesquisar o conhecimento que é passível de se tornar mercadoria. E aquele conhecimento que não tem valor de mercado, ele é deixado de lado, né? Isso é um risco. Mas tem os potenciais também muito interessantes, né? O principal aí que eu destaco é a capacidade desse tipo de arranjo em potencializar e incentivar inovações, seja elas de produto, processo, tipo de organização, né? Organização do trabalho, da gestão. Tudo isso é importante, né? Por exemplo, a gente
pode ter contato com boas práticas que se faz aí no mercado e trazer isso para a própria gestão universitária. Por que não? Né? Esse é um exemplo de implicação interessante. No caso da agenda da ciência, né, é quase que uma contradição em termos, a gente pensar essa agenda da ciência pura, ciência pela ciência, e a interface com a extensão. Mas aí eu acho que a possibilidade é pensar em termos das perspectivas baseadas no modelo de déficit, né, e a divulgação científica, ou seja, a ideia é que a ciência se produz num lugar e fora desse lugar tem toda uma sociedade que tem a necessidade desse tipo de conhecimento, ou seja, uma ideia de oferta e demanda. A universidade oferta conhecimento, a sociedade demanda conhecimento, né? Nós temos, eles não têm, então eu vou praticar, por exemplo, divulgação científica, traduzir em termos leigos o conhecimento que a gente produz aqui, né? Isso também, para quem está naquele vértice extremo ali, talvez seja a concepção tradicional, né, de como levar conhecimento da universidade para a sociedade. Que tem, claro, os riscos, né? A ideia de assumir uma postura ofertista e paternalista, essa ideia do eu sei, vocês não sabem, eu vou oferecer para vocês o que eu sei. Mas tem também possibilidades interessantes, né? As próprias ações típicas de divulgação científica, elas não são, a meu ver, prejudiciais ou mesmo inócuas. Elas têm um efeito positivo que é estimular o interesse pela ciência, apresentar resultados de pesquisa à sociedade, ou seja, também aí tem potencial, né? E, por fim, a agenda da sociedade, né? Aí eu estou pensando mais em termos da extensão comunitária, tipicamente focada em processos, né, e preocupação com o diálogo sem afirmar hierarquia entre conhecimentos. Então, a experiência que o Diogo apresentou tem muito disso, né? Quando a gente trabalha com extensão comunitária, às vezes a gente chega num determinado lugar, né, para fazer uma coisa pontual. Vou resolver o problema da alimentação. Mas aí você começa a perceber que tem problemas de dimensões que você sequer conhecia: acesso à água, acesso a esgoto, acesso à luz, né? Vínculos sociais fragmentados, pessoas sem sentido de comunidade, sem autoestima, né? Então, tudo isso, na verdade, significa que a extensão comunitária muitas vezes é uma porta de entrada para um mundo que a gente não conhece a priori, né? Mas vai passar a conhecer conforme for executando as ações. Com respeito aos diferentes tipos de conhecimento. Então, a extensão comunitária ideal, ela não parte da ideia de hierarquia, do eu tenho conhecimento e vocês não têm, né? Ela parte da ideia de que todo mundo tem algum tipo de conhecimento e, por meio desse diálogo, todo mundo aprende. Alguns de vocês participaram já de projetos desse tipo e podem atestar, né? Muitas vezes a gente chega com a expectativa de que vai ensinar um monte de coisa e depois de tomar muita paulada a gente descobre que está lá para aprender, né? Então isso é muito interessante. Ações típicas, né? Algumas aí: projetos de extensão comunitária, cursinhos comunitários, ITCPs, que são as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. No Brasil a gente tem uma rede muito extensa de ITCPs em diferentes universidades. Aqui na Unicamp temos duas, uma em Campinas e uma aqui, né? Vou falar rapidamente sobre esse projeto daqui a pouquinho. E é evidente que também aqui temos os riscos, né? O risco de assistencialismo, o risco de paternalismo, ou seja, de tentar resolver um problema da comunidade e, quando está minimamente resolvido, a universidade pula fora do barco, né, e deixa aquela comunidade na mão. Ou de assumir, muitas vezes sem querer, implicitamente, uma postura de hierarquia de conhecimentos, né, que às vezes está na fala, está na linguagem corporal até. E a gente não percebe. Então, é um risco que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas tem, evidentemente, as potencialidades.
a capacidade de conectar a universidade aos problemas locais, tensionar os limites do conhecimento científico. Então, o papel da extensão, ao meu ver, é esse. Seja a extensão via mercado, ou via comunidades, né, ou mesmo a extensão inerente à própria ciência, né, tal da divulgação científica, todas elas, de certa forma, e a seu próprio jeito, põem a ciência à prova, né? A extensão é uma forma de tensionar, de testar os limites do conhecimento produzido. Serve como constante lembrete do contexto no qual a universidade está inserida. O conhecimento que a gente produz aqui, supostamente puro, neutro, universal, né, ele é muito questionável, né, quando a gente coloca ele à prova nesse choque com outras epistemologias, né? E por meio desse choque a gente percebe que o que a universidade faz é construir uma narrativa entre um monte de outras possíveis. A extensão, sobretudo comunitária, nos permite perceber isso claramente, né? Mas também a extensão típica, né? Quando um pesquisador, um professor, um estudante sai do contexto universitário e vai trabalhar numa empresa, num projeto de extensão, né, também ali se aprende na diferença, na tensão, no choque entre práticas e culturas epistêmicas, né. Então, o recado que eu queria dar, porque eu já estou também estourando meu tempo, né, é esse. A gente está falando de ensino, vírgula, pesquisa e extensão, né? Nota que tem uma coisa aí no hipertexto, né? Ensino, vírgula, pesquisa e extensão como caixinhas separadas. Ensino com E maiúsculo, pesquisa com P maiúsculo, extensão com E minúsculo, né? Que é algo que a gente costuma escutar em alguns espaços, né? Como se extensão fosse a menos importante das missões da universidade, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que buscar o ensino, pesquisa e extensão com indissociabilidade entre as três coisas e com isonomia entre as três coisas. A extensão não é menos importante que o ensino, que a pesquisa. Ela é tão importante quanto. E, a meu ver, é um espaço privilegiado de construção e difusão de conhecimento com viés interdisciplinar, com viés dialógico. Há, portanto, potência nesse arranjo de indissociabilidade, que, lamentavelmente, não me parece que estamos ainda perseguindo. Por fim, gente, eu queria só apontar aqui, né, esse projeto que a gente desenvolve aqui, da ITCP, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que é um espaço de rico aprendizado, né, no qual a gente tenta praticar extensão de forma indissociável do ensino e da pesquisa, né? Então, se trata de apoio a arranjos produtivos da economia solidária, né, dentre os quais eu destacaria aí cooperativas de catadores e assentamentos da reforma agrária, nos quais a gente tenta... a gente entra com o objetivo de resolver um problema pontual e vai trabalhando nessas outras dimensões mais complexas da coisa, né? Onde entra aí os vínculos, a autoestima, o sentido da comunidade, etc. Tá? Buscando aí não só criar condições técnicas e econômicas para alavancar esses empreendimentos, mas também constituir um ambiente de boas relações, né, de respeito, onde as pessoas se sintam como sujeitos da sua ação e não apenas como indivíduos totalmente alienados, invisíveis, invisibilizados nesses processos, né? Então, queria deixar aí esse convite para quem tiver interesse de conhecer mais esse projeto, que acho que vai um pouco na linha dessa ambição de praticar a indissociabilidade. Era isso, então. Agradeço aí pela atenção.
Bom, pessoal, depois das duas apresentações, diga-se, muito boas, enfim, raras de se ver, é importante fazer alguma amarração, né, em relação ao que foi dito pelos colegas. Primeiro, a questão de um testemunho do colega Diogo, né, bastante importante, em que ele disse, olha, depois de ter feito isso salta aos olhos, né? A gente vê a ciência e o papel do pesquisador diferente. E outra coisa importante, o professor, colega Rafael, diz o seguinte, olha, a extensão, ela ocupa digamos assim, ela tem uma aura, um status um pouco menor que a pesquisa, por exemplo, nas universidades. Isso tudo, só para contextualizar, tem motivos e motivos históricos, raízes profundas. Isso não é por acaso, isso não é no Brasil, né? Somente para contextualizar, as universidades ocidentais, conforme o colega Rafael disse, citando a minha fala inicial, quando citei Bolonha, elas não surgiram para disseminar conhecimento, elas surgiram para produzir conhecimento. Porque as universidades, as primeiras universidades, que eu citei Bolonha, mas poderia citar várias outras, enfim, numa história aí de 1000 anos, né, elas não se preocupavam, em princípio, em transmitir o conhecimento, porque as universidades, sim, as universidades, elas surgiram, né, de ajuntamentos de elites. As elites intelectuais que queriam, evidentemente, e promoviam o conhecimento, ou seja, a ciência, a experimentação. E elas se valiam do poder político na época para se manterem assim. Por isso eu citei a história do Frederico I, que concedeu um título de cidade-estado a Bolonha. Porque foi uma demanda de Bolonha, porque ela sentia a pressão em cima dos seus colegiados, seus colégios internacionais. Naquela época, Bolonha já nasceu internacionalizada, porque se estudava e se pesquisava em latim, então não interessava o idioma de onde você vinha, né? E isso foi caminhando, e só no século XIX é que se percebeu, alguns governos perceberam essa questão, e governos fortes, né, que a universidade serviria muito ao Estado, porque é na universidade que se produz o conhecimento, e é o conhecimento que alavanca, conforme o professor Rafael disse muito bem, de maneira bem clara e completa, inovação e, enfim, promoção da sociedade sob vários aspectos, né? E é muito interessante que, a partir do século XIX, surge um tipo de universidade que se contrapunha àquela universidade inicial, medieval, que só produzia o conhecimento e só transitava o conhecimento entre as elites, né? É conhecida como Universidade Napoleônica, ou seja, essa que deu origem às nossas universidades modernas, atuais. Essa universidade que também dissemina o conhecimento, e daí surgiu a extensão. É interessante, eu sou um dos professores aqui da FCA que tem por, vamos dizer assim, ponto de trabalho a extensão, e é muito interessante que a extensão de fato tem essa aura de ser alguma coisa menos prestigiada, né? Quando na verdade, se observarmos do ponto de vista das necessidades da sociedade e entendendo a universidade como um ambiente que pode se isolar, quando a gente olha a história da universidade, ela se isola, aquilo que o Diogo disse, as pesquisas mais, vamos dizer assim, ou menos aplicadas, né, vamos dizer assim, enfim, pesquisas teóricas, que são absolutamente importantes, necessárias e seminais para que se possa evoluir o conhecimento, né? A extensão faz esse papel, ou seja, ela pega então esse conhecimento que é, enfim, gerado dentro da universidade e leva até a sociedade. É bastante importante ter esse aspecto histórico, saber que a extensão é algo importante, participar
de projetos de extensão, como disse o professor Diogo, é alguma coisa que para o universitário, para o pesquisador, para o cientista é muito importante, porque existe uma diferença bastante significativa entre quem circula na universidade e quem circula na sociedade, nos mercados, nas empresas. A noção de sucesso, a noção de missão é muito diferente entre essas tribos, entre esses colégios. Então a extensão também tem esse papel de levar as visões distintas desses públicos, né? E aí não aguentei, tive que fazer essa pequena fala, enfim, porque isso é muito importante. Então, depois dessas duas exposições dos colegas, fica aberto então para questões, para perguntas, enfim, para o colega Diogo e para o colega Rafael. Então, estejam à vontade para fazer seus questionamentos. Boa tarde, eu sou o Chico, eu sou aluno de Administração Pública. Eu queria fazer uma pergunta para o Diogo, que você falou mais de uma vez que você relatou suas experiências e quando você falou dos seus artigos, você falou que você estava contando a história do que você fez, né? Eu achei muito interessante, porque isso tem um pouco a ver com uma discussão que eu já estou tendo em alguns cursos que eu faço aqui na monitoria dentro de uma disciplina, que é da literatura enquanto linguagem para a ciência. Eu fico pensando muito nessa questão da relação universidade-sociedade, o quanto a linguagem científica impede o acesso da sociedade ao conhecimento que a gente produz, porque a gente produz conhecimento em linguagem técnica em bases pagas. E aí isso fica restrito ao próprio cientista e ao gestor, que pode usar todo o traquejo que ele tem para falar, olha, isso não é possível porque ficaria muito difícil de entender, né? Em relação ao Rafael, quando você estava falando, eu tive a impressão de que parece que o tempo todo a extensão vem de dentro da universidade para fora. Eu entendo que a extensão é uma missão da universidade, mas eu fiquei pensando, será que não existiria uma forma de extensão que a gente pudesse trazer de fora da universidade para dentro? Porque, em geral, a gente pensa em ir para fora da universidade e levar o conhecimento que é produzido. Mas e o conhecimento das comunidades tradicionais, ou próprio, sei lá, aqui no Morro Azul, da comunidade de fora, trazer aqui para dentro para realmente entender as necessidades deles? Fazer mais perguntas aí, uma rodada, mais duas perguntas, daí a gente passa para a mesa. Então, tudo bem. Então, o que é extensão? Bom, eu anotei aqui que extensão é uma forma de transformação. Eu vejo a extensão como vários projetos que a Unicamp adota. Como o Chico disse, eu só consigo pensar naqueles que a gente leva de dentro para fora da universidade. Como, por exemplo, alguns projetos que eu faço parte do CVU. Eu acho que é uma forma de extensão muito bem-vinda, apesar de a gente levar só o nosso conhecimento para fora. Na verdade, temos duas perguntas que vão na mesma direção, né? A via de mão dupla. Mais alguma pergunta? É bom vocês bolarem, porque eu posso pedir, fazer uma pergunta para um de vocês, assim. Yes. Oi, meu nome é Ashley. Eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, é mais um tópico assim, que eu gostaria de propor. Porque é justamente essa situação de dentro da universidade para a sociedade, de ouvir a sociedade, para inserir a sociedade na universidade e ouvir o que ela espera. Porque, assim, a nível de mercado, a nível econômico, todo mundo sabe muito bem o que o mercado espera da universidade. Daí entra o que o Rafael falou sobre você comercializar o conhecimento. Agora, a nível social, o quanto a universidade pode, sim, de dentro para fora, levar para a sociedade, mas qual que é a demanda efetiva da sociedade? E, assim, de que forma nós, dentro da universidade, podemos gerar essas portas para que a sociedade possa expor essas necessidades, assim. Então,
claro, tem esses projetos, como ela mesma citou, mas uma maneira mais, é até estranho falar isso, mas um pouco mais formalizada até, porque essas coisas são sempre vistas como bracinhos da faculdade, não como o meio, como uma coisa centralizada e com a verdadeira importância que tem, por ser justamente uma via de mão dupla, né? Então vamos transformar a estrada vicinal numa via de mão dupla aqui. Bom, eu acho que não tem outro jeito de ser que não a mão dupla, né? Naquele contato que eu mencionava entre diferentes epistemologias e no diálogo que se estabelece entre esses diferentes atores, né? É aí que nasce a mão dupla. A gente precisa primeiro recusar a noção de que a gente é detentor de todo conhecimento, né? E que o outro lado não tem conhecimento algum. Se a gente for, por exemplo, chegar em assentamentos da reforma agrária, pequenas comunidades rurais, né, contextos como esse, a gente vai ver que seguramente, se a gente pensar em termos de manejo do solo, né, esse pessoal tem um conhecimento absurdo, né? Talvez não seja o conhecimento codificado, sistematizado nos moldes da ciência, portanto a gente não reconhece, né, não valoriza, mas não podemos negar que tem ali conhecimento, né? Não precisamos nem sair dos muros físicos aqui, né, para reparar isso. Por exemplo, as funcionárias da limpeza, né, elas são postos de conhecimento. No ofício delas, né, o tanto de conhecimento específico, qualificado, que é necessário para desempenhar bem aquela função, é uma coisa assombrosa. Então, o problema é que a gente tende a avaliar essa métrica, né, de ter ou não ter conhecimento, muito ou pouco, etc., com os nossos próprios parâmetros. Então, eu acho que começa por aí, né? Seguramente, qualquer pessoa que já esteve envolvida com projetos como esse sabe a dificuldade que é. Eu já me envolvi numa discussão bastante interessante com colegas, né, no sentido de tentar argumentar pela dificuldade de se fazer um bom projeto de extensão, inclusive porque é algo que a gente aprende, mas não ensina. É uma coisa que você vai adquirindo, tem muito de sensibilidade, de postura, de olhar, né? Quando a gente se forma pesquisador, a coisa que a gente aprende a fazer é, evidentemente, pesquisa, né? Faz uma dissertação, um TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado, etc. Então, pesquisa todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que escrever para mandar um projeto para a FAPESP, para o CNPq. A gente aprende a ensinar. Alguns, talvez, como licenciatura mesmo, né? Outros na prática, né? A gente vai pegando, a gente passa por uma prova de fogo aí, tem que aprender a dar aula, tem que aprender a ensinar, né? Mas extensão é uma coisa que ninguém ensina pra gente como fazer. Então, por esse motivo, eu acho que é muito mais desafiador e difícil você chegar, por exemplo, numa comunidade carente, ter que lidar com um público analfabeto, semi-analfabeto, que não tem acesso a direitos básicos, fundamentais, né? Ter que lidar com tensões internas, tensões com o poder público, muitas vezes violentas, né? Tudo isso produzindo conhecimento e gerando resultados, gerando respostas para aqueles problemas, né? Eu não consigo entender isso como sendo mais simples do que escrever um projeto de pesquisa que você vai desenvolver no teu laboratório, com a tua equipe, todo mundo sabe fazer, né? Claro que não estou querendo dizer que isso é fácil, mas estou querendo dizer que o outro lado é muito mais difícil. Porém, é pouco valorizado, né? Inclusive nos indicadores que a gente utiliza. Então, é um problema super complexo, né? E que envolve uma mudança de postura, uma mudança de racionalidade, eu diria, na forma como a gente pensa a extensão e essa via de mão dupla, né? Que certamente tenderia a favorecer muito a universidade.
Eu concordo bastante com o que o Rafael disse. Até em alguns momentos da fala dele eu lembrei de algumas situações e, de fato, eu concordo que, no geral, os docentes a gente tem, bom, pelo menos eu tenho, uma certa dificuldade de planejar a extensão como um projeto de começo, meio e fim. Muitas das extensões que eu participo, que eu realizo, quando o Rafael estava falando, comecei a pensar um pouco nelas e eu vi o quanto elas eram automáticas, assim, surgiu uma necessidade e eu vou lá e faço e resolvo, e de realmente poucas foram estruturadas. Eu acho que isso é um problema, porque primeiro que fazendo ela de forma muito automática eu limito um pouco a participação de pessoas, porque se eu faço um projeto pensado, divulgado, combinado, eu vou ter possivelmente mais pessoas interessadas. Já teve vezes que eu fiz coisa e o pessoal, nossos alunos, nossa, eu participaria se eu soubesse. Eu falei, mas foi tão automático que na hora aí eu vi que dava para fazer, chamei alguns lá, quem estava lá, e a gente fez uma oficina X. Ah, eu queria ter participado. Então, às vezes, falta um pouco para o docente como ele estrutura esse tipo de ação, por realmente a gente não vê isso em nenhum lugar, né? Acaba que acontece de forma muito automática, pelo menos para mim. Então eu sinto essa dificuldade também. Quanto é Chico, né? Da questão da divulgação científica, eu concordo plenamente com você, mas a gente fica, nós como pesquisadores, a gente fica entre a cruz e a espada. Uma vez eu fui tentar escrever um desses artigos que eu entendi que era muito mais prático, de interesse um pouco mais amplo, e eu fui tentar escrever numa linguagem amigável, e aí eu recebi o famoso rejeitado. Aí eu peguei e reescrevi ele com todos os termos estatísticos, ele foi aceito. Eu usei todo o linguajar técnico, coloquei todos os cálculos que eu fiz lá, e ele foi aceito. Então, a gente fica às vezes nessa, o que eu faço? O que eu penso às vezes, e eu já fiz algumas vezes? Eu faço a publicação tradicional, no nível hardcore, o máximo que eu consigo, e eu tento fazer uma publicação em outro meio para tentar mostrar esse resultado para um outro grupo específico. Então, no caso da Anvisa, a gente fez um guia que a gente entregou para todos os restaurantes. Então, tudo foi contado de uma forma bem simples, bem fácil, bem menos científica, mas com bastante fundamento de como fazer, para que foi aquilo, para que aquilo serve. E a gente fez um guia que teve até tiragem e a gente enviou para os restaurantes, por exemplo. Ou então a gente participou de matérias em revistas ou matérias na internet, que foi a forma da gente conseguir ampliar um pouco essa divulgação. Mas eu concordo com você que a gente é uma necessidade isso, aumentar essa divulgação, principalmente para chegar em quem precisa, mas a gente fica nesse o que eu faço, né? A gente tem uma certa cobrança por pontuação, né? Então é difícil tomar essas decisões, tá? A gente não, pelo menos eu como professor, às vezes eu fico bem em dúvida que caminho eu devo seguir, então eu tento às vezes ir pelos dois lados, tentar atacar das duas formas para conseguir atingir os dois grupos específicos, tá? Então é o que eu tento fazer. Em relação à questão da extensão, como a sociedade pode entrar mais na universidade, também eu vejo como um desafio, porque eu não sei se seria muito útil também a gente abrir a porta, sentar com eles numa sala e falar o que vocês precisam, porque essa questão da necessidade ela é um pouco complexa. Eu acho que aumentando a interação entre universidade e sociedade, de todas as formas, a gente indo e eles vindo, naturalmente as coisas vão sendo percebidas. Eu acho que também a gente baixar e escrever um questionário e começar a passar no Morro Azul quais são as necessidades do Morro Azul, eu acho que também não daria certo, né? A identificação tem que ser um pouco mais sensível para que a extensão não seja feita, a extensão ou as ações não sejam feitas goela abaixo, como eu tive que fazer lá no Malawi. Foi totalmente goela abaixo, porque eu não estava preparado nesse sentido. Tive que engolir lá e resolver. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa de tempo, a gente precisa de interação. Então, aumentar os espaços de interação, sejam eles com atividades mais pontuais, atividades um pouco mais extensas, enfim, qualquer forma de interação vai facilitar esse contato, e o contato facilitaria a identificação de demandas, a proximidade, até aumentando essa proximidade, as pessoas vão ter também mais liberdade de contar as coisas para a universidade contar para a comunidade, e assim fazer essa interação. Então,
é realmente a exposição. É o que a gente ensina na nutrição, que para uma criança comer um alimento saudável, mas que às vezes tem um gosto um pouco amargo, a gente precisa expor ela esse alimento. Então é se continuar servindo, não é porque ele fez careta a primeira vez que ele não vai comer. Você vai dar a segunda, terceira, às vezes na 10ª ele não faz mais careta, né? Então a gente conta isso, e acho que é um pouco isso também, a gente tem que ser expostos. Primeiro pode ser meio incômodo esse negócio de trazer gente aqui, o que eu vou fazer, não sei se eu consigo, e vai indo. Tanto é que minhas experiências na África, elas foram bem, a primeira foi bem pesada emocionalmente, a segunda mais leve, a terceira já foi bem mais tranquila, porque eu fui sendo exposto a essa realidade, né? Então acho que é isso que a gente precisa, aumentar a exposição tanto nossa quanto das pessoas ao nosso redor. Só uma coisa que me ocorreu na tua fala também, que acho que essa discussão, né, essa fronteira entre extensão e pesquisa, o que é extensão, o que é pesquisa de interesse social, né, as coisas são muito confusas aí nessa fronteira, mas eu fiquei pensando também em termos dos indicadores que a gente usa, né, a gente estava até falando sobre isso há pouco, indicadores de impacto de produção científica, né, os mais bizarros possíveis, eu diria, porque eles levam em conta uma lógica intrínseca à própria ciência. Então, é o impacto para dentro, né? A gente sequer tem indicadores, os mais precários que seja, para pensar impacto para fora, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que um pesquisador, um docente, ele publicou numa certa revista, publicou tantos artigos, o índice não sei das quantas, fator H e tal, a gente tem uma aproximação do impacto dele dentro da própria ciência. Mas se a minha pesquisa gera, por exemplo, uma política pública, como o caso do Diogo, né? Como que você mede o impacto disso? Assim, não preciso nenhuma métrica para chutar que é uma pesquisa assim, de alto impacto, né? Só que não dá para medir isso com os indicadores de impacto de produção científica que a gente tem, né? Se a pesquisa vira uma política pública, vira um documento, ou vira uma ação, um projeto que reestrutura uma grande empresa, por exemplo, qual é o impacto disso, né? Seguramente é muito grande. Se gera um fortalecimento de vínculos dentro de uma comunidade, por exemplo, no Morro Azul, como que a gente mede essa coisa altamente subjetiva, né? Não quer dizer que o impacto não existe, porque a gente não consegue medir, né? Então, tá aí um outro desafio, eu acho, pensar em como avaliar, como medir o impacto desses projetos de extensão. Eu queria, já estamos em cima da hora, né? Mas eu queria lembrar na pergunta, esqueci teu nome, Ashley, que falou sobre por que a gente não traz as pessoas aqui para dentro, né? Quer dizer, nós já há alguns anos tivemos, há poucos anos, uma iniciativa chamava-se Conhecimento Sem Fronteira. Nós tínhamos uma espécie de QI, só que trazendo a comunidade de fora que falava aqui. Então, o Álvaro organizou acho que 2 desses encontros, e depois algumas organizações estudantis assumiram isso. E continua acontecendo por um tempo, e com presença de estudantes e de professores, e que resultou em as conversas a partir dessa exposição resultaram em vários programas aí de extensão. Talvez fosse legal aí retomar essa iniciativa, que foi super legal. Bom, esse é um assunto bastante importante, e a questão que a Ashley levanta, só para eu não ficar sem participar também, é importante. Eu viro historiador aqui também, né, da visão histórica, mas a importância da extensão, ela é bastante grande, porque se a gente remontar a história da universidade aqui no Brasil, quando da instituição da Universidade de São Paulo, da USP, que é a primeira universidade de fato em nível mundial que nós tivemos aqui no Brasil, que é 1934, não faz tanto tempo assim, que foi idealizada segundo os modelos da França,
ela funcionou até 1968, que foi a reforma universitária, como daquela maneira que eu disse, ou seja, como um feudo elitista. Em 1968 existe uma lei aqui no Brasil que consagra esse conceito ensino, pesquisa e extensão, ou seja, a indissociabilidade dessas três missões da universidade. Então, só para complementar e a importância disso que nós temos, que está em lei, né? Então, chegamos aqui em ponto às 18 horas. Agradeço então a presença de todos, agradeço mais uma vez ao professor Peter pelo convite, professor Diogo, professor Rafael, e dou por encerrado então a sessão de hoje. Muito obrigado, viu?